De volta com o Dito e Feito ao vivo em cores para todo o Brasil e América do Sul pela Rede América TV, a TV da família 2 em 1. Quero pedir desculpas a você, nosso telespectador, a nossa audiência. Nós tivemos um problema técnico aqui de transmissão com o satélite, mas já retornamos a nossa imagem para todo o Brasil e América do Sul pela Rede América TV, canal 121. Bom, hoje é terça-feira, dia 14 de março de 2023. A temperatura no momento é de 22 graus, a mínima prevista para hoje de 19. E eu conversava aqui com a médica e também educadora parental Viviane Cirineu sobre as crianças mimadas, não é isso, Vi? Isso mesmo. E o que é bacana a gente falar é justamente aquele ponto que nós paramos antes de sairmos do ar. Foi justamente a questão que envolve a família, as tarefas, o não dizer para a criança, olha, bolo de chocolate você só come depois do jantar. Exatamente, porque as crianças elas têm muitos desejos. E aí é um ponto que é muito importante que é a gente saber diferenciar o que é desejo do que é necessidade. Porque, por exemplo, quando uma criança está triste, chorando e ela quer colo, você dá esse colo, você não está mimando a criança. Porque é uma necessidade emocional dela ser acolhida, ser atendida por alguém que possa corregular essa emoção que ela está sentindo naquele momento. Não sei se a gente consegue colocar a imagem. Sim, vamos lá. Eu acho que com a imagem, com o desenho, a gente consegue entender bem melhor, né? Todas as crianças têm desejos e têm necessidades. As necessidades, eu não vou nem pensar, eu sempre vou atender uma necessidade, eu não estou mimando. Quais são as necessidades, se puder passar o próximo? Quais são as necessidades das crianças? Crianças têm necessidades emocionais, de amor, de relacionamento, de conexão, de sentar junto para brincar com seu pai, com a sua mãe, de ser acolhida no colo e de ter autonomia. O exemplo da criança subindo escada é para exemplificar isso. A autonomia é uma necessidade do ser humano. Eu consigo. Às vezes a criança com 2 anos, que ela começa a desenvolver essa autonomia, ela fala, não, eu que ponho sozinho meu sapato. Demora um século, Sim. Mas você precisa deixar, porque ela está querendo desenvolver essa autonomia. Agora, já os desejos. Quais são os desejos de uma criança? Ela quer ganhar um brinquedo, ela quer ganhar um doce, ela quer ganhar um celular novo, um videogame. Então, esses são os desejos. E aí eu não atendo? Não é bem assim. Mas para o desejo, eu vou sempre pensar, será que esse momento é adequado para eu atender um desejo? Se o meu filho pede um brinquedo novo todo santo dia, será que isso é razoável? Eu dar um brinquedo novo todo santo dia? Se meu filho de 12 anos, ele já tem vamos imaginar assim, a maioria das crianças nessa idade hoje tem celular. Tem um celular bom, mas ele quer o novo que saiu de última geração porque o amigo tem. É razoável eu atender esse desejo imediato? Então, assim, por isso que é importante a gente diferenciar os dois, porque a necessidade eu não vou nem questionar. Nenhuma criança vai ficar mimada se a gente pegar no colo, nenhuma criança faz birra porque é mimada. A última imagem foi para mostrar que eu tenho um curso que fala sobre o manual anti-birras, que é sobre as birras das crianças. Lá a gente vai aprender direitinho o que é desejo, o que é necessidade emocional, e a gente vai entender em quais momentos eu vou atender essas necessidades. E o desejo, eu sempre vou considerar. Sempre vou considerar, não quer dizer que eu vou atender. Que é a história do validar. Sim. Eu entendo que você quer um bolo. É muito mais gostoso comer um bolo que comer arroz e feijão. Né? Quem é o louco de falar que não, arroz e feijão é muito mais gostoso? Eu. Que eu adoro. Eles comiam antes de começar o programa. Pra ficar fortinho e continuar. Mas é uma delícia, né? Criança realmente tem esse problema. Ela quer bobagem, geralmente. Aquilo que não tem necessidade. E é importante quando os pais eles têm essa maturidade de compreender isso, né? E explicar de uma maneira também que ela possa assimilar. Não adianta vir com a autoridade de pai e dizer, não vai fazer isso, não sei o que, não sei o que lá, porque aí não resolve. Exatamente. E quando é um desejo, não quer dizer que eu não vou atender assim, se eu atender esse desejo, meu filho vai ficar mimado. Não, eu sempre vou pensar, será que eu posso atender? Será que é razoável nesse momento? E aí eu vou considerar o desejo. Se for possível atender, ok. Mas se eu atendo todos os desejos imediatos, na hora que a criança está me pedindo, para eu evitar um choro, para eu evitar uma frustração, aí eu estou caindo num caminho muito perigoso, que é o de mimar a criança. Sem dúvida.
Nosso diretor está me informando que tem perguntas dos nossos telespectadores. 0 operadora 11 98384 1466. Pergunta na tela. Meus sobrinhos são muito mimados e meus filhos estão começando a ficar com ciúmes porque os primos ganham tudo que pedem. Me ajuda, por favor. Quem pergunta é Milena Nigro, de Porto Velho, Rondônia. Milena, quando as crianças, os seus filhos, têm as suas necessidades atendidas, quando você precisar dizer um não para um desejo, esse não será mais bem aceito. Pode acreditar. Porque a criança ela não precisa de um brinquedo novo, ela não precisa de um celular novo, mas ela precisa ser escutada por você. Ela precisa que você forneça autonomia, a promoção da autonomia. Ela precisa que você dê amor, dê colo, dê afeto. E na hora que você precisar dizer esse não, se você souber dizer esse não, como dizer esse não vai impedir a frustração. Seus filhos vão ficar chateados. Olha, meu filho, esse brinquedo custa caro, agora eu não consigo, a gente vai comprar no seu aniversário, se possível. E esse não vai ser mais bem aceito. 0 operadora 11 98384 1466. Pergunta na tela. Minha cunhada chamou meus filhos de mimados e disse que a culpa é minha. Como saber se estou mimando eles demais? Quem pergunta é Isabela Mota, de São Paulo, capital. É esse o caminho, de entender quais são as necessidades e quais são os desejos. Quando a gente fala sobre... Tem muitas reportagens que falam isso. Crianças mimadas, a culpa é dos pais. E quando a gente pensa em culpa, é algo que vem muito da educação tradicional. Achar culpados. E a gente pode pensar melhor se a gente pensar em responsabilidade e achar solução para os problemas. Não ficar encontrando culpados. Porque se a gente for encontrar um culpado, de quem é a culpa das crianças serem mimadas? Da sociedade, que não estuda, que não entende o cérebro da criança, dos professores que não se atualizam, de profissionais de saúde que estão enraizados naquilo que aprenderam lá na década de 70, década de 80. Na minha faculdade de medicina, eu não aprendi nada sobre cérebro da criança e neurodesenvolvimento. São conhecimentos da década de 90 para cá. Então a gente tem que se atualizar para entender e conseguir educar melhor as crianças. 0 operadora 11 98384 1466. Pergunta na tela. Boa tarde, Vivi. Não consigo dizer não aos meus filhos. Tenho medo de acabar deixando todos mimados. Como mudo isso? Quem pergunta é Fátima Figueiredo, de São José, Santa Catarina. Isso é muito comum quando a gente vem de uma educação que era muito repressora, né? Não, você não pode nada. Aí quando eu tenho os meus filhos, o que eu quero fazer, né? Não quero ser essa mãe chata que diz não. Mas o segredo vai ser esse, você identificar quais são as necessidades dos seus filhos. Isso você vai atender. Agora, para o desejo, você sempre vai pensar, seu filho quer brincar com água. E assim, vai molhar toda a sala, vai fazer aquela bagunça, mas você não fala não porque você não quer o choro, não quer evitar. Então pare e pense, ele quer brincar com água. Isso é bom para ele quer explorar. Será que não dá para a gente atender esse desejo de alguma maneira? Será que não dá para brincar no box, onde não vai fazer tanta sujeira? Como que eu posso atender esse desejo? Você quer brincar com água agora, na hora de ir para a escola? Ô, meu filho, agora a gente está atrasado, mas quando você voltar da escola, você me lembra que a gente vai brincar disso. Então, às vezes eu não consigo atender agora, mas eu dou uma previsão para a criança. Sábado a gente vai fazer isso, domingo, quando você voltar da escola. E assim eu estou também considerando o desejo. 0 operadora 11 98384 1466. Pergunta na tela. Não tenho mais paciência com as manias, da minha filha. Como lidar com isso? Quem pergunta é José Batista, de Várzea Grande, Mato Grosso. Talvez a manha seja um outro nome para birra, né? Para o choro, para a frustração que a criança quer e não pode ter. E a paciência é algo que a gente treina. Eu gosto de falar sempre assim, né? Para as mulheres é muito fácil a gente pensar nesse exemplo. Você gosta de pintar a unha? Você tem paciência de esperar secar antes de sair mexendo e borrando tudo? A gente tem paciência. A gente vai assar um bolo, coloca ele lá no forno. Você tem paciência de esperar o tempo daquele bolo para comer? Tem que ter a paciência. Por que a gente não tem com os nossos filhos? Porque é o outro, que tem outras vontades, outros desejos,
e que eu preciso aceitar que o outro não é a minha marionete, que eu controlo o tempo todo. Eu não vou controlar o meu filho. Porém, eu aceito quem ele é, eu aceito os seus comportamentos e eu vou me desenvolver, aprender a ter mais paciência, aprender a me comunicar, porque tudo começa pela gente. Se você melhora a maneira como você enxerga as suas relações e a sua comunicação, isso vem como resposta do seu filho que está sempre copiando o seu exemplo. Tá aí, olha só. Se você quiser, você que é pai, que é mãe, que é um tutor de uma criança que você ama, você pode pegar e fazer o curso online com a Vivian Cirineu através lá da internet. Vivian Cirineu lá no Instagram, certo? Certo. Quero agradecer demais a sua presença, Vivian. Espero você na próxima terça-feira com mais uma pauta que acrescenta para a criação dos nossos pequenos e levados da breca. Obrigada, eu que agradeço. Obrigado. Nós vamos para um rápido intervalo. Na volta tem mais Dito e Feito. Até já.